Sob a mulher operam as mais diversas violências, e não precisaria nomeá-las nem as referenciar aqui. Um simples zapear nos noticiários revelaria a tragédia permanente da história de opressão e sujeição do corpo feminino. Contudo, ainda preciso escrever uma dissertação sobre ser mulher na cidade, pois, embora o corpo feminino carregue as inscrições históricas de domesticação, a única forma de pertencer à cidade é enfrentando-a ferozmente. Vamos celebrar, o amor há de renascer das cinzas, e vamos festejar o cinza com amor. Ei, menino, tá difícil aí também? Porque aqui tá foda. Assume logo esse caos. Uai, vem com a gente pro caos. Aqui é só love. Eu sou a Carol. Eu sou a Tchela. E juntas somos o Caos e Love. Oi, gente! Hello! Olá, que tal? Olha que tal, mi gente? Tá bom assim? Ou eu tô muito pra baixa? Não, tá bom. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Tá, então vamos. Bom, já falamos oi, né? Fala aí, amigos. Já falamos oi. Vamos logo dizer que na semana passada a gente teve uma falta aí, que a pessoa que precisou fazer uma viagem. E é assim, minha gente. A gente vai fazendo o que pode, vai fazendo como dá, porque a gente tem os nossos trabalhos, os nossos outros projetos, e acaba que, por mais que a gente tente se esforce, nem sempre a gente consegue, nessa vida caótica, dominar o caos. Dá Não, conta. Carol? Dá E conta, né? hoje, Carol vai fazer a abertura do tema, porque a gente vai falar aí sobre um projeto dela, sobre a pesquisa dela de mestrado, que me parece muito interessante. Então, vamos trazer aí com a palavra nossa Caroline. É isso. O último podcast que a gente gravou foi com a ideia de apresentar a pesquisa da Tchela e subsequente a esse seria a minha, né? No caso hoje. A gente teve esse gapzinho aí, mas tá tudo certo, porque a gente já tava de se esperar, né? Da gente conseguir tratar o caos, né? A partir das agendas, do que é possível para a gente fazer, isso já estava previsto, assim, para a gente, né? Sim. De que ocorreria isso. Mas, enfim, eu confesso que eu tive muita dificuldade, assim, sabe? De acessar o trabalho e tentar falar ele numa linguagem menos acadêmica possível, sabe? Foi muito bom, sabe, minha amiga, porque assim, eu pude acessar, foi legal reler, rever, acessar, ainda que eu faça isso e fiz recentemente, por conta da publicação, eu eu falei assim, nossa, eu preciso encontrar meios de falar desse projeto sem parecer um saco, cheio de conceitos, cheio de Pera. Por falar em publicação, tu vai publicar um livro desse projeto, não é isso? isso. Dessa pesquisa. Dessa pesquisa. E tem A previsão já esse livro? Não. menina, olha, eu vou te falar, assim, a minha defesa, quando eu defendi esse trabalho, numa sexta-feira 13 de 2022, eu amei essa data, eu acho simbólico, sabe? Sexta-feira 13 de 2022, eu defendi, e a minha banca, quando me aprovou, na leitura da ata, é, me deu o reconhecimento de indicação para publicação, que é um reconhecimento de que este trabalho ele pode ser publicado para além da comunidade científica, digamos assim, acadêmica. E eu falei, porra, massa A demais, não sei o que gente lá, tá lá, bem de lá. trabalhos, hein? Porque Tá eu vou te bem. contar que ontem, E o quando eu cheguei de negócio, viagem, eu abri o meu e-mail da faculdade, estava lá um e-mail da faculdade me incentivando a concorrer a um prêmio, porque a comissão, a galera
que vai selecionar as duas dissertações que tiveram, que a galera da faculdade que vai selecionar as duas dissertações para concorrer a esse prêmio, que é um prêmio que não é só da universidade, mas é da universidade e da Generalitat. Elas entendem que o meu trabalho tem grandes chances De desse. ganhar. Eu fiquei tão emocionada. Estamos bem de trabalhos. Aqui, meu bem, aqui o negócio o buraco é mais embaixo. Não trabalhamos com Com escassez, coisinhas é só banais. aqui, ó. Abundância. Aqui, ó, aqui, ó. E foi isso, também foi uma surpresona para mim, porque foram quase 4 horas de banca. Foi assim, foram duas pessoas da minha banca, duas artistas, professoras, doutoras, que avaliaram o meu trabalho e que eu, assim, sou completamente apaixonada mesmo, tipo assim, pessoas que eu admiro. E na hora da leitura da ata que sai isso. Aí eu falei, ai, minha Nossa Senhora. Fiquei super feliz. Mas o que que acontece? É uma indicação, é quase como um reconhecimento e tudo mais, né? E logo depois, obrigada, filha. Ela tá me jogando cartas. Surpresa pra mim. Coisa Obrigada, linda. meu amor. Você é. Ah, você é uma sereia, é isso? Olha, que linda! É Beijo, uma beijo. sereiona mesmo. Te amo. Aí, só que logo depois, amiga, o programa de pós-graduação lançou um edital para fazer publicação das dissertações que ganhassem, né? Passasse pela banca do edital e concorressem e ganhasse a uma publicação. Então, seria publicado sem eu precisar ir atrás disso, fazer nada. E aí eu ganhei. Aí eu ganhei esse edital, ganhei essa publicação em 2022. Mas estamos aí aguardando todas as Os trâmites burocracias, os burocráticos. trâmites que já vão fazer quase mais de 2 anos aí. Mais de dois Mas a anos. ideia é sim, respondendo a isso, é fazer essa publicação, esse livro vai sair, que é justamente essa dissertação. Então, eu fiz um roteirinho aqui mais ou menos, justamente para poder ter esse entendimento do que falar dela, porque ela vai ser, no geral, de uma maneira bem resumida, uma investigação que vai relacionar o feminino com o corpo, com a performance e com a cidade. Então, é um trabalho que eu vou discorrer durante, né, nessas 200 páginas, falando sobre o conceito de cidade, o conceito do corpo, né, de corpo em si, dentro do âmbito das artes, o conceito de cidade, de urbano, de feminismo, porque quer queira ou não, eu estou falando de mulheres e tudo mais. Então ele discorre, tem essa coisa da teoria, mas ele foi um trabalho em que eu tive também um resultado de uma Como, produção artística. certo. Como que é o título do trabalho, só para a gente. Chama Corpoéticas na Cidade, Reperformance do Feminino no Espaço Urbano. Então, a ideia era produzir, criar, manifestar uma cor poética, que tem a ver com corpo, poética e ética, nesse anagrama que fala quando você junta assim, né? Reperformando, ou seja, fazendo de novo uma mesma performance que uma artista fez na cidade. Então sabe, tem muitos conceitos assim, mas a ideia que eu pensei assim, cara, o que que eu vou falar então? Então, o que eu acho que é interessante falar é sobre durante esse resultado durante esse processo, essa investigação e as considerações tiveram muito a ver com isso, com como nós, mulheres, ocupamos espaços urbanos e cidades, né? O quão isso é realmente possível ou não, como isso é possível ou não, quais considerações a gente deve levar em relação a um corpo feminino ocupando o espaço urbano, a cidade, isso pelo viés da arte, porque eu faço uma performance.
Então, a performance, Mas ela é... tem um texto e tem Tem, o que fotos dessa performance, vídeo, como é que é? tem o O texto que trabalho, vem né, com toda a teoria, com da todo teoria, essa tradução desse espaço, né? Desses isso, espaços. isso. E tem o registro dessa performance, que eu vou Hum, comentar, vou falar o que que é, né? Afinal, ficar falando o que que é performance, tem gente que nem sabe o que que é, e muita gente não sabe mesmo o que que é uma performance. E o embora registro a dela gente performe o gênero todos os dias, né? pois é, mas aí tem o lugar da performatividade no campo Sim. da conceituação do gênero teórico e a performance arte, né? Como uma Sim, sim, expressão sim. artística, uma forma de expressão artística. E aí é, foi registrado isso foi registrada a performance com fotografia por uma fotógrafa amiga, Flávia de Goiânia, muito boa. E aí eu vou tentar botar os materiais aqui para poder ver. Vou colocar o link da minha dissertação. Vou colocar as fotos também para assim, as pessoas que quiserem acompanhar. E tem um vídeo também que foi feito, que foi uma amostra híbrida a partir desse material, porque foi na época da pandemia o meu mestrado, então eu não consegui cumprir com o que eu queria, que era fazer a amostra desse material, desses registros Hum. em fotografia. Então eu fiz um vídeo como se fosse uma amostra híbrida deste resultado, né? Deste E material. esse vídeo a gente não consegue incluir aqui, não, no meio do Pois é, podcast. dá para pôr, assim, eu acho que é melhor colocar o link, talvez. Não, mas pode Aí deixar o link também. põe o link embaixo e às vezes, se der, eu vou pondo as fotos, assim, quando eu falar de alguma ou de outra, dá para ir Isso. inserindo a foto, assim, para ficar mais fácil. Mas então, eu quero explicar performance a partir de exemplos do que é performance, que eu acho que é mais fácil de entender. Então, é um movimento, uma expressão artística que surgiu em 1970, nesse burburinho aí. Filha, agora a mamãe não pode. Tá bom, já vou olhar. Fecha a porta, por favor. Tá bom, vai. Vai lá, Bia. Eu te amo também. Te amo. É, Então, dando exemplos, assim, então, foram esses artistas que na época mais ou menos ali, da década de 70, eles começam a questionar o sentido da arte, começam a questionar o sentido de obras em museus à venda, começam a questionar o que é e o que não é arte, qual o limite da arte, perguntas que a gente se faz até hoje, né? Mas que naquela época era uma maneira de romper com essa ideia dessas correntes artísticas, sabe? Desse Hum, padrão artístico da pintura, das artes cênicas, da literatura, da música. Então, isso começa a acontecer em todos os campos da arte, e a performance vem como esse lugar em que você se coloca como um corpo artístico em risco, majoritariamente a performance, ela tem um teor de risco de subversão, sabe? Nesse hum, sentido. Mas a galera começa a pirar, começa a fazer um monte de coisa em todos os âmbitos, começam a surgir, sabe, o Yves Klein, ele vai fazer quadros com corpo, joga tinta no corpo e se joga na tela e pinta com o próprio corpo, pendurado também, pinta com os pés. Dentro das artes cênicas, onde vai ter artistas que vão se colocar em risco, por exemplo, fazendo performance onde eles vão testar o limite do corpo, da dor, sabe? Vão uhum. fazer coisas que aos olhos não pode parecer algo tipo, isso não é arte, isso é muita loucura, mas era justamente para fazer a gente se questionar. Então é Sim. difícil O entender quando objetivo da arte também é muito esse, né? De trazer reflexões, né? De forma trazer poética, reflexões, de só que forma. fora desse padrão, né, do que Isso. era, rompendo com essas correntes.
E ainda assim é difícil saber o que é performance, mesmo falando esse tanto de coisa que eu falei. Mas, por exemplo, uma grande mulher da performance chama Marina Abramovic. Marina Abramovic, uma das primeiras performances que ela fez na década de 70, ela se coloca numa sala de uma exibição, de um museu, né, uma sala assim de mostra. Ela se coloca nessa sala junto com outros 72 objetos. Ela escreve num papel que ela é também um objeto. E durante aquelas 6 horas, ela ficaria naquela sala e as pessoas poderiam entrar e fazer o que Que quisessem quiser. com ela e os Acho que a gente objetos. conversou sobre isso uma vez. Então, ela tá lá, ela se responsabiliza por aquilo que vai acontecer com ela. Ela era super nova e assim, cortam a roupa dela, cortam a pele dela com a faca e lambem o sangue dela, é, é, E isso tudo num colocam processo, né? Tipo, as pessoas durante começam seis de um horas. jeito bem simples, bem Bem, assim, fazendo bem quase tentando nada com entender, porque ela. imagina naquela época, você entra dentro de uma sala, tem uma mulher e fala assim, faz o que quiser aí. Então, precisou dessas pessoas começarem a ficar meio sentindo que isso podia mesmo, que era permitido, porque ela cumpre com o que ela programa para a performance. E acontece de um tudo, né? Cortam a roupa dela, aí colocam a bala que tinha dentro da arma, coloca a arma na mão dela e aponta para a cabeça dela. E aí depois, no final de 6 horas, ela termina, o cara chega e fala, acabou. E aí as pessoas não tinham coragem nem de olhar para a cara dela, encarar ela, sabendo com o que tinha feito. E tem várias outras. Ela fica numa performance 3, 4 horas gritando para testar até quando ela conseguiria gritar. Ela tem uma outra performance quando ela encontra um grande amor da vida dela, que é o Ulai, que eu acho linda essa performance. Eles pegam um arco e flecha real, e aí um segura de um lado o arco, a outra pessoa, ela, eu acho, nesse caso é ela, segura o elástico ali com a flecha, e aí eles caem os dois, assim, sabe? Então eles seguram e tombam, abrindo o arco, um de frente para o outro. Então Qualquer erro. qualquer coisa ali, solta a flecha, matava eles, um deles, né? Então, assim, inúmeras. E a pessoa que eu vou estudar na minha dissertação, que é a performance que eu refaço, ela se chama Valia Expor, que é também uma grande artista performer de Viena, austríaca, que vai fazer uma performance que se chama Body Configuration. Essa Body Configuration é simplesmente ela interagindo e se colocando na cidade de Viena e testando como que o corpo dela encaixa nesses espaços arquitetônicos da cidade. Então tem várias fotografias, registros dessa performance. Quando eu vejo um registro dessa performance a primeira vez, eu fico completamente alucinada. Porque era de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo dizendo muita coisa para mim sobre esse corpo, porque não era nada assim, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Era um corpo em cima de uma mureta, por exemplo, no meio da cidade, ou um outro abraçando uma pilastra. Era nesse sentido. Mas eu fiquei completamente encantada. E aí é quando eu começo a trabalhar muito com performance, a partir de quando eu vou estudando performance, estudando essas mulheres, estudando esse movimento. Eu, em São Paulo, morava em São Paulo, já estava fazendo algumas performances na cidade, e aí eu começo a fazer a performance. Eu conheço a Vali Export e a Performance Body Configuration. E a Vali tem outras performances bem legais. Tem Hum. uma que é muito legal dela, que ela tá com uma jaqueta de couro assim, uma calça de couro, aí na parte genital dela tá aberta, né? Então tem um buraco assim na, na genitália dela, então tá à mostra. E aí ela tá sentada numa, vou colocar a foto aí também. Ela tá sentada assim numa cadeira com a perna aberta e segurando uma metralhadora. E é muito legal assim. E ela faz essa performance num cinema.
em Viena, e depois ela tira uma foto, registra. E a Marina Abramovic, depois de alguns anos, vai reperformar, que é quando se começa a pensar nessa ideia de repetir alguma performance que já foi feita, que é o que a Hum. Marina faz. E é muito engraçado porque a Marina, ela era completa, ela que fez um manifesto, por exemplo, da performance. No manifesto da performance, ela justamente colocava que era proibido repetir. Performance não se repete. Performance não se ensaia. Performance, sabe? Não tem atuação, não tem encenação. Ela é ao vivo, ela acontece uma vez, ela é efêmera e ela não se repete. E Ela não anos. tem, então, peraí, ela não tem ensaio. Tipo assim, Não, esses que não. fizeram a performance do arco e flecha, vem a ideia, vem a. Eles trabalham só no campo da ideia e aí vão fazer a performance no dia sem nunca ter ensaiado, nunca ter pego o arco e a flecha, por exemplo, e. E fazem até o limite, até se dá uma hora, duas, três, quatro, cinco, seis ou não. E normalmente a performance ela tem um programa que é muito direto e objetivo. Então, por exemplo, tem performance que tem programas que é: eu vou sair de casa, eu vou ver uma pessoa que está vestido a camiseta amarela, eu vou seguir essa pessoa até onde ela for e entrar em algum lugar que eu não vou entrar. Isso é uma performance. Então, tem muitos artistas que fazem isso. Então, Hum, seguem pessoas na rua com esse programa. Então, tem esse programa aí da Marina. Nós vamos pegar um arco e flecha, eu vou segurar de um lado, você vai segurar do outro, a gente vai tombar e vamos ver até onde a gente vai aguentar. Tem uma performance muito bonita da Marina e do Lai, que eles resolveram se separar. E o que que eles resolveram fazer? Uma performance na muralha da China. Um ia sair de um lado, o outro ia sair do outro. Eles ficaram meses caminhando para se encontrar no meio da muralha da China, meses caminhando, para terminar e simbolizar esse término deles. Então, assim, é tipo. Tem não, essa coisa da ficção na performance, ela não cabe a hum, ficção, assim, sabe? Então, eles trabalham muito com essa ideia do risco, do corpo, da presença, do hum, não repetir, do não ensaiar, não há ficção, ninguém está interpretando nada, sabe? sim. Não necessariamente precisa do público, por exemplo, para ser uma performance, não É, é algo que nessa da precisa. Muralha da China, por exemplo, não. É Tem meio várias difícil outras. ter o público, né? Tem um japonês que eu amo, maravilhoso, que mora em Nova York, um performer. Ele faz performances longas de um ano. Aí, por exemplo, ele tem uma performance que ele faz uma cela em que ele fica preso um ano, ele combina com as pessoas de irem lá, tirarem xixi e cocô dele, dar comida para ele, e uma performance dele era ele ter ficado um ano preso, enjaulado. Ele fez uma outra performance que ele ficou um ano na rua, porque ele não poderia ter nada em cima da cabeça dele, a não ser que fosse o céu aberto. Então ele passou um ano na rua sem nunca estar debaixo de algo, e isso tudo querendo passar mensagem. Então tem todo um significado. Tem muitas performances brasileiras, uma artista brasileira que eu adoro, que talvez foi mais conhecida porque é mais recente, Ana Flávia Cavalcante. Ela fez um carrinho de bebê gigante, rosa, e se colocou lá dentro vestida de branco, e aí com um balão inscrito no balão assim em cima, a babá quer passear. Então ela ia para os lugares abertos e fazia essa performance, que ela se colocava lá dentro, ela é uma mulher negra, ela vestia, né, com a roupa de babá branca dentro desse carrinho e colocava lá, a babá quer passear. Tipo assim, quem que é que faz isso por essa babá, sabe? Tem uma outra também que ela. Como é que é o nome dela? Eu até tive que pegar, porque eu não lembrava o nome dela. Priscila Rezende. Ela faz uma que chama Bombril. Aí ela vai, pega ela tem negra também. Aí a performance é ela lavar um monte de louça com o cabelo. Então ela fica no museu horas, né? Onde ela vai fazer essa performance. Ela pega várias panelas e no sabão e tudo mais, e ela lava a panela e tudo mais com o cabelo dela. E a performance se chama Bombril.
Então, tudo assim, né, para questionar, para trazer essa narrativa da questão do racismo, né, do machismo, do patriarcado, da relação amorosa, né, de temas em geral. Hum, Trazer esse questionamento e esse impacto. Quando você vê uma mulher preta fazendo isso, você olha assim, é bem vem tudo, impactante. é Hum. impactante. E, e eu fui então reperformar, fazer de novo a performance da Vali Expor que ela fez em Viena. Então fui lá eu em Goiânia, fiz na Praça Cívica de Goiânia, né, a praça referência política, histórico-cultural lá de Goiânia, na Praça Cívica, no Monumento das Três Raças, fiz no Coreto também, fiz no Monumento do Pedro Ludovico e fiz numa obra de arte do Cirão Franco. E aí eu fiz o mesmo programa que eu deduzi que era o programa da Vali Expor. A Hum. Vali, ela não eu não consegui encontrar na minha pesquisa. Eu entrei em contato com o Instituto da Vale Export em Viena. Era para eu ter ido visitar na época, mas por causa da pandemia não deu. E eu não encontrei nos meus estudos, na investigação, o programa da Vale Export. O que que ela colocou que ela faria? Tipo, eu vou sair de Ah. casa, eu vou me posicionar na arquitetura da cidade. Não consegui encontrar, mas eu Mas esse deduzi. programa, ele pode ser algo aleatório também, por exemplo, pode ser o caso de você não ter encontrado porque não existia um programa, senão não sei, vou sair na rua e vou ver o que é que vai acontecer. Normalmente não. Hum. Isso não acontece. Vou sair na rua e vou ver o que acontecer. O que vai acontecer. Assim, pode até acontecer, né? Podem Falando ter nesse artistas que caso dela, performam. por exemplo. Ah, não, não. Nesse caso dela, pelo que eu pesquisei, ainda que eu não tivesse encontrado esse programa específico, ela falou em alguns livros e entrevistas que ela tinha a intenção de pertencer à cidade, assim como a cidade pertencia a ela. Então eu fiz disso um programa, porque era o pouco que eu tinha do que era dessa performance. Ela tem muitas performances. E eu fiz a mesma coisa. Então eu vou sair de casa, eu vou até a Praça Cívica, porque representava esse lugar histórico-cultural, né, de centro urbano e cidade política, digamos assim, de Goiânia, que era, Ai, né, a amiga, minha aconteceu alguma cidade. coisa aqui. Temos 10 minutos. Apareceu isso aí pra tu? Apareceu. Ah, é. Tem- Aqui Tempo, apareceu outra coisa, mas tá. Vai, continua. temos. E aí, eu fui então me relacionar com a cidade. Então eu vou lá para o Coreto. Então assim era um espaço que na época estava em reforma. Então tinha bastante pessoas em situação de rua que estavam dormindo ali, que estavam morando ali. E eu chego, então vou fazer minha performance. E assim muitos estão olhando. É, é, né, eu me posiciono ali, eu vou tentar colocar as fotos para a pessoa tentar mais ou menos, né, ter Entender. uma ideia do que é entender. No chão, no monumento, na obra também do Ciron, e eu vou então me colocar nesse Mas mesmo. quando tu fez esse programa da Reperformance, tu usou como base as fotografias da performance dela ou Sim. tu buscou algo, tipo assim, reperformando a ideia dela, mas trazendo para o que Os dois, tu desejava é, fazer? os dois. Teve coisas ali que são registros dela que eu não tem como, estão em mim. Então eu busquei, tentei fazer exatamente a posição como ela estava. Tem um que é da pilastra, assim, que ela tá toda emborcada no chão para trás, sabe? Quase dando a volta na pilastra de costas. Que é algo que eu falei assim, quero muito fazer isso e consegui encontrar, mas ao mesmo tempo outros espaços ali isso não era possível, porque eram muito diferentes. Hum, E ganham outros significados, que isso que é o mais sim. legal. Quando eu vou, por exemplo, o Monumento das Três Raças,
que é um monumento muito importante lá da Praça Cívica, ele é simbólico demais, específico demais para a minha história e para Goiânia, para a história da cidade. Uhum. Então, quando eu me coloco ali, tem um momento que ele tá assim, um deles, né? São três representando o branco, o indígena e o negro, né? Uhum. Levantando, como se fosse assim, levantando a história, né? Da Uhum. Da cidade. cidade. Eu me coloco ali, parece que eu tô assim, sendo oprimida, sabe? Pelo monumento. Então ele vai ganhando outros contornos. E quando vou para o monumento do Pedro Ludovico, ele tá no cavalo dele, aí tem uma posição que eu fico assim, que parece que ele vai fazer um cocôzão, assim, sabe? Em cima de mim, que tá só a bunda do cavalo, assim, em cima de mim. Então começa a ganhar outros contornos, isso que foi o mais legal da pesquisa, porque eu enfrentei muitas questões em relação à repetição, porque naturalmente, quando a gente está falando de performance, a gente está falando de repetir algo, e repetir algo nas artes está muito relacionado no senso comum com algo que não é original. Uhum. Então, eu enfrentei muitas questões em relação a por que que você não faz a sua então? Para que que você tem que repetir a dela? Mas a ideia era justamente repetir uma performance de uma mulher em 1970, em Viena, na Europa, e eu fazendo quase 50 anos depois, em Goiânia, numa cidade do interior do Brasil, e isso trazendo as mesmas Trazendo novos camadas. significados, né? Para as No- Os, os mesmas. mesmos exato, e novos em relação à Sim, mulher, sim, a como ela ocupa esse espaço, a como a sim. gente, porque a cidade ela é muito hostil. A cidade ela não recebe a gente, né? Mulheres, o corpo feminino na cidade ele é hostilizado. Então, o quê? Não, que eu ia espirrar. Ah, que susto! Eu falei que aconteceu E alguma eu coisa. fiquei. Mas passou. Então, tem foi essa discussão, essa dissertação em cima Sim, disso, desse papel de como a mulher ela pode ocupar espaço, mas esse ocupar espaço ele vai estar sempre muito relacionado com enfrentamento, com uma sim, ideia sim, de invasão, sim, sabe? sim, De invadir esse lugar. Não é de, eu sim. vou ocupar porque eu vou estar lá. Não, é necessário a Não é de gente invadir. pertencimento, né? Exato, e Não você, é de você pertencimento. ocupar ele num lugar que é de um espaço hostil, de um controle social muito grande. E eu ainda faço essa reflexão na minha dissertação. Eu faço assim: é óbvio que uma mulher, que um corpo feminino preto, periférico, ele teria um outro tipo de receptividade do que eu, branca com um amigo, porque eu pedi para um amigo meu Ai, do mestrado importante. me acompanhar, porque é um espaço em que você está lidando ali com tudo quanto é tipo de situações. E eu ainda tinha a proteção de que aquilo, pela máquina e pela fotógrafa, de que aquilo era arte, alguma coisa, sabe? Por conta do fato de as pessoas verem que tinha alguém fotografando essa mulher. Fotografando. Eu chego lá louca, sozinha, e começo a ir no chão, a ralar a cara no chão, a Só pendurar em cima das performando, coisas, sem ter como um cenário, como se, ia ter né? um outro Sem significado. transformar isso num cenário, né? É, ia ter Muda um outro o. significado. É, O é, olhar a máquina fotográfica, o fotógrafo, a fotógrafa, pressupõe que aquilo é algo artístico, uma apresentação artística. Tanto que sim. os caras que moravam lá na rua, tipo assim, Nem chegava junto. super respeitando, tipo, o que que é que você tá fazendo? Eu falei, não, é arte, né? É arte. Eu falei, é sim, tal. Ah, massa demais. Não, você quer que dê uma limpada aqui pra você? Eu falava, não, tá tudo certo. Deixa aí, deixa isso aí. Ô, amiga, agora a gente tem 3 minutos. O que é que tu. Ou a gente pode abrir uma nova e, enfim, não Não, sei, vou dá para pensar. finalizar. Fica, É, eu, eu acho que eu eu, queria eu, saber, assim, o que é que tu chegou de conclusão nessa pesquisa
Ou depois, reavaliando essa pesquisa, o que é que tu tem para trazer assim em relação à conclusão desse todo, né? Tem algumas conclusões ali que é isso, é mais no campo do teórico e da arte, que eu vou falar de que eu acho, que eu suponho que existe um estado performativo que é diferente de presença, que existe a performance na cidade, ela é um exercício de alteridade gigante, importante. E que é um lugar, porque assim, a minha pesquisa ela foi permeada 80% por produções e artistas e referências bibliográficas de mulheres. Então, eu também suponho em dizer que a reperformance e o que aconteceu como exercício de alteridade na cidade, esse estado performativo, ele só é possível no corpo feminino, sabe? Na categoria mulher, política, social de existir, digamos assim, do modo de existir. Então, eu vou supondo isso por conta, né, da pesquisa e tudo mais, faço um monte de elucubrações lá, mas no final, o último parágrafo, não sei se vai dar tempo de eu ler, pequenininho, que era eu tinha uma coisa para ler queria até falar da dedicatória que eu falo eu falo em caos na dedicatória para Mia. Eu falei, caraca, eu tenho que mostrar para Tchela, olha que louca, falando de caos naquela época. Que maravilhosa, tu já previu o caos. Eu tô falando eu dedico para Mia, né, a dissertação e aí no texto que eu escrevo para ela, eu falo em caos. E aí eu vou falar nesse finalzinho, é o último Sabe o que eu capítulo. acho que tu pode Capítulo não. fazer? Ah. Pegar esse texto e fazer a abertura, esse textinho que tu quer ler, fazer a Ai, abertura. pode ser. Falta 1 minuto, last minute, a gente faz o Last coração de minute. novo. Como é que a gente faz o coração? É assim? É Aí eu assim? não É lembro, assim? você que tem assim. É Assim, 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 me vira assim. aqui. É. Ai, meu Beijo, Deus, ó, cheia gente. de cartas. Cheia de cartas. A última eu não mostrei, tinha até um texto, ó. A pobre, tadinha. Oh, coisa Nossa, quem linda. mamãe te amo. Você é muito linda, mamãe te amo. É isso. Lindeza. Menos de 1 minuto. É, mas Mas eu acho que já acabou foi esse rápido, minuto. foi corrido. Coloco o Paro link aqui? lá, pessoal. Paro aqui de Pode, pode. gravar?